programa Conversa Afinada é mais uma produção da Gospel Vídeos. Programa Conversa Afinada. Oferecimento: Gospel Vídeos e Produções. Carla Bastos Artes e Eventos. Grupo Vantagem JF. O maior grupo de benefícios de Minas Gerais. Fábrica de Móveis Bom Pastor. A mobília certa para a casa do Senhor. A Cássia Andrade Fotografia. O importante é contar bem a sua história. Boa noite, internautas. Boa noite, Juiz de Fora. Boa noite, Minas. Boa noite, Brasil. Mais uma vez, o Conversa Afinada está trazendo informação de boa qualidade. Direto dos estúdios Gospel Produções e Eventos, o nosso amigo Luiz Alves da Cunha, mais conhecido por Lamar. Ele é proprietário da Lamar Tech Informática Limitada, especialista em segurança digital, rede e sistemas. É militar reformado do Exército Brasileiro. Ele vai colaborar muito e a partir de hoje o senhor vai saber o que é segurança digital. Meu amigo Lamar, boa noite, tudo bem? Boa noite, é um prazer estar com você aqui, Desidério. Eu sou um seguidor do seu programa, sem nenhuma demagogia, eu assisto realmente e é um grande prazer mesmo estar falando contigo. Nós é que agradecemos o senhor ter aberto a agenda. O Lamar, ele é mineiro da capital e adotou Juiz de Fora como sua cidade de coração. Meu amigo Lamar, o que é segurança digital? Bom, vamos responder essa pergunta dividindo em duas etapas. Segurança digital é tudo aquilo que abrange sistemas que mantém o sigilo e a segurança dos seus dados. Segurança digital você pode pegar ela por dois aspectos. Tem um aspecto legal, em que você tem mecanismos legais que te protegem, e a segurança dos seus equipamentos. Dentro da segurança legal foram criadas leis recentemente que protegem você na rede. Até então, até 2014, não existia nenhuma lei que regulasse ou que regulamentasse o uso da rede. Era, vamos dizer, entre aspas, terra de ninguém. De 2014 para cá, foi criado aí a lei do Marco Civil, que acredito a maioria deva conhecer, e também com aquele episódio da atriz Carolina Dickmann, foi criado também uma lei, também conhecida como Lei Carolina Dickmann, que protege os dados das pessoas. Entendendo melhor, você quando leva um equipamento para manutenção, você perde totalmente o controle dele. O técnico que faz a manutenção daquele equipamento, ele tem acesso aos dados. Mesmo quando você formata uma máquina, mesmo quando você apaga os seus dados no seu smartphone ou celular, você passa esse equipamento para uma pessoa normalmente desconhecida. Se essa pessoa for inescrupulosa, o que ela faz? Existem softwares que faz o recover desses dados que você excluiu, etc. e tal, e depois ele pode, inclusive, chantagear você. O que essa lei veio fazer? Ela veio punir essas pessoas inescrupulosas que fariam isso com as suas informações. A partir daí, houve, eu diria, de uma certa forma, uma redução no sentido de vazamento de informações. A segurança digital, ela, como eu disse, por ser um termo mais abrangente, ela aplica a grandes sistemas como os data centers, como os sistemas bancários, e o sistema da pessoa física, o computador do indivíduo em particular. Perfeitamente. Lamar, onde se dá então a insegurança? É só nesse fato de alguém copiar os meus dados? Há outros meios de promover essa insegurança digital? Muitos. Por falar em segurança, a gente pode pegar a coisa da seguinte forma. O usuário, muitas das vezes, é o primeiro responsável pela sua insegurança digital. Por quê? Você vê que a maioria das pessoas hoje, há uma década atrás, não tinha o menor contato com nenhum equipamento de informação, como smartphone, laptops, notebooks, etc. Hoje, com esse advento e a facilidade de adquirir esse equipamento, muita gente hoje acessa a rede. Só que tem um detalhe. Muitas dessas pessoas, e são muitas pessoas mesmo, eu tenho clientes que estão sempre reclamando disso,
eles não conseguem memorizar bem uma senha que deveria ser uma senha eficiente, que deveria ser uma senha forte, que nós usamos essa expressão. Eles colocam dados pessoais como senha, vou dar um exemplo clássico aqui. Você quer ver, você pode fazer uma pesquisa. Data de aniversário. Vai encontrar lá data de aniversário, nome de cães e gatos. Apelido. É óbvio. Então, como você me perguntou, onde se dá esta insegurança, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, mas essa informação é importante que seja dada. Existe uma coisa que se chama engenharia social. O que é engenharia social? Engenharia social é eu falar com você, extrair de você informação sem que você perceba. Num bate-papo com você, isso acontece muito em redes sociais, muito porque é o local que mais se busca essas fragilidades da rede, fragilidade de senha, fragilidade do seu sistema. Num bate-papo, você às vezes, sem perceber, me passa a informação que eu quero. Então, se eu quero saber alguma coisa de você na rede, a primeira coisa que eu faço é usar com você de engenharia social. Isso pode ser feito de diversas formas. Vamos dar um exemplo. Eu posso ser para você, na rede, uma mulher. Eu crio um perfil falso. É comum, é bom saber disso, eu digo isso aí para todos que estão ouvindo. Tome cuidado com quem você adiciona na sua rede. Porque uma gama muito grande, eu não vou falar aqui em percentual, porque é um percentual muito grande. Isso não é só no Brasil, isso é em geral, isso acontece no mundo inteiro. Mas muitas das vezes você está falando com uma pessoa que não existe. Então, essa pessoa com esse perfil falso, normalmente uma mulher muito bonita, ou, no sentido contrário, um homem expressivo, normalmente o cara é empresário. Pode observar, o sujeito é empresário, ele está com uma foto de uma pessoa jovem e bonita, ele é um sujeito que viaja, é um sujeito que conhece o mundo inteiro e aquela coisa toda. Então, é aí que eu estou falando da engenharia social. Este camarada usa dessas informações e do sentimento de uma pessoa fragilizada do outro lado. Num bate-papo, ela acaba soltando o que ele precisa saber. Por exemplo, quando você dá um nome, eu pergunto para você, você tem cães? Porque eu adoro cães. Eu tenho cão, tenho gato, enfim. Você tem, qual é o nome do seu cão? A primeira coisa, o nome do meu cão é tal. Une-se aí, nome do seu cão, a sua data de nascimento. E mais algumas informações. Dentro disso aí, ele vai filtrar para achar uma possível senha sua. Perfeitamente. Qual que é a senha, então, que o senhor possa sugerir para que as pessoas a usem? Primeiramente, qual o tipo de senha? Primeiramente, não use senha que tenha nada a ver com você ou com algo que você goste ou que você realmente utilize ali no dia a dia. Sempre usar senha alfanumérica. Senha forte, para ela ser uma senha forte, ela tem que ter bastante caracteres difíceis de ser quebrado por um sistema qualquer que a gente chama de força bruta. Então, o que você pode fazer? Usa números, caracteres especiais e letras. Sempre alternando entre letras maiúsculas e minúsculas. Fazendo isso, você vai dificultar e muito um sistema de decriptação desta senha. Vai ficar bem mais complicado. Perfeitamente. Então, meus amigos, um especialista em segurança está nos dizendo o seguinte: cuidado a quem você passa o seu aparelho e cuidado onde você leva o seu aparelho quando der defeito para ser consertado. Tem que ser pessoa muito idônea e, se possível, pessoa indicada da sua rede de amizade de extrema confiança. Meu amigo Lamar, como acontece a invasão de hacker numa conta de pessoa física ou jurídica? Vou aproveitar para esclarecer uma dúvida que é um erro bem comum nesse meio. Nós normalmente falamos que o hacker invade e normalmente o hacker rouba informação e normalmente o hacker é aquele que destrói o sistema, etc. e tal. Não é. Existem duas expressões para isso. Existe o hacker e existe o cracker, ou cracker, que na verdade a pronúncia certa seria hacker e cracker.
O que ocorre? Este hacker, para ficar bem esclarecido aí, talvez para uma pessoa que não saiba, um leigo totalmente no assunto, o hacker ele tem habilidades de informática, habilidades bem complexas de informática. Ele é um programador e ele explora, eu diria que ele explora as deficiências de um sistema, as fragilidades de um sistema. Então ele vai localizar essas fragilidades e vai tomar providência para que ela seja corrigida. Inclusive, o hacker é aquele que é contratado por empresas para proteger o sistema, para procurar bugs. Por que o Windows é invadido com tanta facilidade? É porque o Windows tem portas demais. O Windows apesar de ser feito por uma empresa tão forte como a Microsoft, os programadores deixam muitas falhas. Você vê recentemente aí que o Windows 10, o último Windows lançado, teve que passar por várias atualizações de segurança, porque quando ele foi lançado, ele havia uma quantidade de buracos, literalmente falando, que foi fácil, mas muito fácil invadir. Inclusive, craquear este programa. Bom, a maioria dos usuários do Windows não pagam por ele. Por que não pagam por ele? Porque é um Windows fácil de ser craqueado. Muito fácil de ser craqueado. Então, voltando aqui à pergunta principal, o hacker é aquele que protege, aquele que vai, na verdade, é aquele que vai descobrir falhas do sistema para poder corrigir. E este não é criminoso. Criminoso é o cracker, ou como chamar, como queira chamar, cracker, ou cracker, ou como queira. Na verdade, é que este sim é um criminoso. Esse é que vai roubar os seus dados, este é que vai invadir a sua conta, este é que vai vender as suas informações, etc. e tal. Quanto à pergunta que você me fez sobre qual a forma mais fácil de invadir o sistema, eu te respondi com a engenharia social. Mas existe ainda muitas outras possibilidades de invasão. Existem softwares criados, desenvolvidos exclusivamente para essas invasões. Quando você tem um antivírus, você normalmente não paga por ele. Hoje a maioria das pessoas, mais de 90%, aqui no Brasil, eu diria sem medo de errar, 90% dos usuários de computadores não pagam pelo seu antivírus. Essas empresas desenvolvem um sistema, ela desenvolve um antivírus, que é um aplicativo de segurança. Elas vivem disso, elas vendem esse antivírus. E evidente que elas têm empregados, elas têm programadores, e elas pagam por isso. O que ocorre é que esses antivírus são clonados, são feitos distribuição gratuita dele, sem contar que existe também os antivírus eu não estou nem falando desses que são de distribuição gratuita, eu estou falando desses que são o que a gente chama de Pro, que você deveria pagar por eles e que não pagam. Muitas das vezes esses antivírus são oferecidos a você no ato de uma instalação de um programa. E entra aquela questão, estou te dando o antivírus de graça. Nada é de graça. O que ocorre é que, para que esse antivírus seja de graça para você e ele possa baixar as atualizações da internet, ele tem que sofrer uma adulteração. É o que nós chamamos de craquear. Daí vem aquela resposta que eu te dei antes sobre o cracker. O cracker vai criar este aplicativo, vai criar esta ferramenta para craquear esse programa e, poderíamos dizer, roubar esse programa e não pagar nada por ele. É assim que funciona. Eu estou falando como programador, é muito fácil fazer isso. É por intermédio, então, desse programa que eles Sim, invadem você cria, dados pessoais de exatamente. Você cria empresas. E você pode, por exemplo, quando você vende um software que não é seu, que você não pagou por esse software, você vende software para um cliente, ou passa para ele aí como cortesia no ato de uma manutenção, você pode usar ferramentas comerciais. Eu não vou citar nome aqui por questões de direitos mesmo e tal, mas você pode usar ferramentas comerciais de acesso remoto e implantar a ferramenta de acesso remoto dentro da sua máquina sem você só saber disso, sem a sua autorização.
e espionar você 24 horas. 24 horas. Eu Tudo poderia passa fazer em casa, demonstrações tá sabendo. aqui, não farei por não estar aqui com o equipamento adequado e tal, mas talvez numa próxima, outra oportunidade, poderia mostrar como isso é simples de ser feito. Perfeitamente. Então, o internauta não tá seguro, primeiro, por toda essa facilidade, essas ferramentas, essas cópias aí, e também por ser o país ainda, de forma juridicamente falando, muito sensível, né? Muito frágil. Muito frágil. Por não ter, agora, como eu disse, agora que está sendo criado legislações específicas para punir crimes cibernéticos. O que já existe nos Estados Unidos há muitos anos. Muita gente talvez nunca ouviu falar, mas antes da internet existia um sistema chamado ARPANET. E mesmo quando a ARPANET foi atacada nos Estados Unidos, foi invadida, eles criaram um mecanismo para punir os invasores. Os que, daí até houve este erro na expressão, de hacker para cracker. Lá já havia legislações específicas para punir as pessoas que invadiam. Uma outra coisa que eu não posso deixar de ressaltar é o seguinte: não existe segurança perfeita. O que, na verdade, existe é uma forma de você dificultar a invasão do seu sistema, mas perfeito não existe. Eu gostaria, não quero antecipar talvez a pergunta, mas como ela está dentro do contexto, eu gostaria de responder para você, te explicar para você um detalhe. Os Estados Unidos vêm espionando o mundo há muitos anos. Só recentemente, com muitos vão chamar de traição, chama do que quiser, eu chamo de um serviço público. Todo mundo já deve ter ouvido falar aí, com certeza, em Edward Joseph Snowden, que colocou toda aquela coisa que a NSA e a CIA vinha fazendo na rede. Ele liberou para que todos soubessem que são espionados. O Edward Snowden, muita gente não sabe, mas ele foi um dos que espionavam as pessoas. Ele chegou a um ponto que ele ficou com trauma de fotografia e de câmeras. E hoje ele é foragido. Hoje ele vive, muita gente não sabe, mas ele vive na embaixada na Rússia. Ele vive na Rússia, protegido lá pelo governo russo. Perfeitamente. Eu acho que os internautas estão sabendo o que o nosso amigo Lamar está dizendo. É aquele caso daquele cidadão que colocou à disposição do mundo 50 milhões de dados do governo norte-americano, Exatamente. Com o exército e essa coisa toda. Meu amigo Lamar, o maior escândalo dos Estados Unidos está agora nos dias atuais, que foi a invasão de hackers nos sites da Walt Disney World, onde eles pegaram lá e raptaram lá o filme Piratas do Caribe, que ainda está por sair. O senhor pode nos falar alguma coisa a respeito? Sim, sem problema nenhum. O problema é o seguinte: quando a gente fala que na verdade o que há é um sequestro desta informação do filme. O filme, todo mundo sabe, as pessoas esperam assistir esse filme no cinema e que todas as cenas sejam inéditas. O que, usando aí a linguagem popular, que todo mundo já vão realmente continuar falando, vamos falar que foi o hacker o criminoso cibernético sequestrou partes daquele filme. Que não é hacker, é cracker. Lembrando bem que o CEO da Walt Disney não confirma isso. Tá? Só lembrando isso, porque não há uma confirmação do CEO da Walt Disney. Mas acontece o seguinte, para você entender o que acontece. Eles pediram um resgate, pediram uma quantia em dinheiro para poder não divulgar as imagens do filme. Aí eu te pergunto, como isso funciona? Bom, se você pagasse essas pessoas em dinheiro, elas seriam rastreadas. Então, muita gente aí não sabe, mas na verdade não se paga em dinheiro como vocês conhecem. É Bitcoin. Dólar, euros, nem vou falar do real, porque não seria nem aceito, mas são os bitcoins. Perfeito. Esses bitcoins é uma moeda digital, é uma moeda virtual, melhor dizendo, é uma moeda virtual, pouquíssima conhecida
E é muito utilizada na Darknet, para fazer negócios na Darknet. Mas dentro do mundo digital e dentro do mundo virtual, ela tem um valor imenso. E é o mesmo valor que tem a moeda física que nós conhecemos aí como dólar, entre outros. É uma loucura o mundo digital. Ô, Lamar, nos fala, por favor, a respeito. Muitas pessoas não têm essa informação e colocam ali fotos de bebês, filhos, família reunida. O perigo da foto de crianças na internet. Bom, veja bem. É muito bonito ver uma foto de um bebê, né? É, sem dúvida. Olha só a falha na segurança, já que nós estávamos falando de segurança, olha só como nós somos os únicos responsáveis pelas nossas seguranças. E agimos constantemente com irresponsabilidade. Você fotografa normalmente dentro da sua residência. Perfeito. Veja bem, você não pensa nisso, mas com base nas suas fotografias, eu analiso o nível de segurança que você tem na sua casa. Se você tem um alarme, se você tem uma vigilância 24 horas por câmera. Já começa por aí. Com relação à foto de bebês, não há coisa mais fácil, é de uma simplicidade você usar softwares que nós temos aí no mercado para editar essas fotografias. E tem gente que ainda vai mais longe, que colocam foto de criança de, às vezes, até 5 anos nua, no banho, que deveria ser uma coisa até normal, mas não é. Nos dias de hoje não é mesmo. E essas fotos são utilizadas de formas que vocês não queiram nem saber. Aproveitando isto, eu vou falar da foto de um adulto mesmo. Eu não posso citar a fonte aqui por respeito à pessoa e também por ser uma pessoa pública, mas teve uma certa pessoa que concorria a um certo cargo político de uma cidade aí, e ela teve fotos tiradas, fotos que ela infelizmente compartilhava no WhatsApp, não era nem no Facebook, ela compartilhava no WhatsApp, ela teve essas fotos, vamos dizer desta forma, roubada. E essas fotos eram foto simples, pessoa na piscina, uma coisa natural. Foi feita uma montagem usando softwares como Photoshop, entre outros, e depois também essas fotos foram liberadas no WhatsApp. A pessoa perdeu as eleições, eu não sei se exatamente por isso, mas acredito que talvez tenha até contribuído. Eu fui chamado para analisar o que poderia ser feito. Eu vou aproveitar para dizer isso. Eu disse isso aí num outro programa, eu vou aproveitar para dizer aqui. Você não é dono mais quando a sua foto vai para a internet. Você não tem mais controle dessas fotos e dos seus vídeos, e não há nada que se possa fazer para removê-los de lá. Quando uma foto sua... Sintetize isso, por favor, que isso é muito importante. Vou citar um exemplo, então, que vai ficar mais fácil. Um ator, um artista conhecido, acho que não vai ser nenhum problema dizer o nome dele aqui, que é o Paulo Zulu, deixou vazar uma foto dele nu. No banheiro da casa dele, ele deixou vazar uma foto nu. Eu não importo que digam que foi propositalmente ou que não foi, isso não é do meu interesse. O interesse é o seguinte, ele deixou essa foto vazar no Instagram e ele, logo de imediato, ele quis corrigir o erro. Alegando que foi invadido, pode ter sido mesmo invadido. Eu não estou dizendo que não foi, preste bem atenção, não estou dizendo que ele fez propositalmente. Eu estou dizendo que existem formas de evitar que essas fotos vá direto para o Instagram. Você não tira a foto e ela vai para o Instagram. É você que publica a foto no Instagram. Perfeito. Tá? É você que publica a foto no Instagram. Inclusive, antes de publicar, ela vai te pedir uma legenda. Você vê que uma foto sua nu, vamos deixar bem claro, nu, essa foto não podia nem estar aqui, então você vai impedir. E isso acontece também no Facebook. O Facebook pergunta se você quer publicar aquela foto. Não, você publica se quiser. Quanto a um criminoso digital, para ficar mais específico, um criminoso digital invade o seu dispositivo móvel, aí, smartphone, celular, ou um notebook, ou seja lá o que você estiver usando, e divulga uma foto sua, ele tem que ter uma razão específica. Normalmente o cara não faz isso aleatoriamente. Seria perda de tempo.
E temos que levar em consideração que quem lida com esse tipo de informação, normalmente um programador, um cara inteligente, ele não vai ficar perdendo tempo em perseguir uma pessoa por nada, não vai fazer isso. Então é bom lembrar o seguinte, no caso do Paulo Zulu, eu não posso ser mais específico se ele fez aquilo de propositalmente buscando aí notoriedade, ou se ele deixou realmente aquilo vazar por pouco conhecimento, segundo ele mesmo, de tecnologia. O que eu posso dizer é que isso causa um constrangimento inacreditável. E isso pode acontecer com qualquer um. Então, eu sempre digo o seguinte, se você quer segurança, você primeiro tem que adotar alguns sistemas. Evita algo que vai te comprometer em dispositivo móvel. Exemplo, você tem o hábito hoje muito comum, e muita gente vai saber do que eu estou falando, o famoso nude. Vou mandar um nude para fulano, vou mandar um nude para não sei quem. Não tem problema, meu smartphone só eu toco, ele tem senha, de repente eu deleto isso tudo aqui e tal. É aí que está o engano. Não existe como você deletar arquivos num dispositivo desse, definitivamente não existe isso. Com a ferramenta certa, como eu havia dito antes, você pode fazer o recovery, você pode fazer a recuperação desses arquivos deletados. E isso aí pode ser usado contra você. Se o camarada, se aquele elemento que faz a manutenção do seu equipamento for um cara inescrupuloso, ele vai te chantagear através de outras pessoas. É aí que está o problema. Ele não vai fazer, ele vai fazer com que outro te chantageie. E nós estamos vivendo num mundo completamente de pessoas assim, né? Infelizmente. Sim. Infelizmente. E nós somos refém da tecnologia, né? Essa é a grande verdade. E fazemos mais nada sem a tecnologia. Né? Parece que as pessoas estão piorando uma coisa. O caráter cada dia mais deturpado, os valores deturpados, nem invertido, e por aí vai. Perfeitamente. Ô Lamar, a última pergunta, porque o nosso tempo está acabando. Aí eu quero fazer essa pergunta aqui para que as pessoas percebam. O que é a criptografia? Criptografia é um sistema de embaralhamento de informações dos dados, de forma que você só consegue desembaralhar ou voltar esses dados ao normal através de uma chave criptográfica. Então existe um programa que vai encriptar essa fotografia. Vamos dar o exemplo da fotografia. Você vai encriptar essa fotografia, então ela, para as vistas do equipamento, ela vai ser um monte de caracteres. Ela não é uma foto. Bom, feito isso, você precisa transmitir esta fotografia. Você transmite. Quando ela chegar no seu destino, ela vai ter que sofrer uma decriptação. Vai ter que voltar a ser uma fotografia. Então, para que isso aconteça, existe uma chave criptográfica. Se você não tiver esta chave, ela não será decriptada. O que ocorre é que essa chave pode ser descoberta, dependendo do grau de complexidade desse criptograma, né? Dessa encriptação, por assim dizer, dos seus dados em particular. E hoje é bom lembrar que quando os seus dados são transmitidos pela internet, hoje inclusive pelo WhatsApp, ele vai te avisar que os seus dados estão sendo encriptados e vai ser transmitido encriptado, e depois ele vai ser decriptado lá no seu destino. Perfeitamente. Ô, Lamar, o que é armazenar em nuvens? Há segurança nisso? Sim. Primeiro vamos responder o que é nuvem. Nuvem são os data centers, onde fica guardado todas as informações que circulam na rede. A nuvem é segura até um certo ponto. Porque uma das formas de você não ter segurança na nuvem é o camarada instalar um trójano na sua máquina. Quando você digitar a sua senha para entrar, porque a nuvem vai lhe pedir uma senha e um login, você vai ter essas informações enviadas. Eu não posso citar o nome do programa aqui, porque eu estaria incentivando a criminalidade na rede. Eu não poderia fazer isso, mas existem programas que são específicos para isso. Você digita e a pessoa do outro lado tem tudo que você digitou, inclusive qual tecla você apertou e até o momento em que você você tocou essa tecla. Então o que ocorre é isso, a nuvem
quando você digitar a sua senha e o seu login, ela vai mandar para aquele indivíduo malicioso, aquele indivíduo mal intencionado do outro lado, o que foi feito. Então vai mandar para ele a sua senha e o seu login. E ele simplesmente vai acessar a nuvem e adeus a sua segurança na nuvem. Então não é aconselhável? É aconselhável se você tiver consciência do que seu equipamento está devidamente seguro, que o seu equipamento passou por uma vistoria competente, por um profissional competente que fez ali a manutenção do seu equipamento, que fez Muitas das vezes, gente, a manutenção não é... vamos reinstalar um programa, vamos fazer uma limpeza física. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de perícia no equipamento. As pessoas não pensam nisso, mas as pessoas deveriam sempre procurar um profissional de TI para fazer uma perícia no seu equipamento quando ele sai de uma manutenção. E principalmente quando ele compra esse equipamento. É bom lembrar que a NSA hackeou até o sistema nosso aqui no Brasil, em Brasília. Foi hackeado, estavam sendo espionados descaradamente. E lá em Brasília tem profissionais de TI que cuidam daquilo. Se em Brasília foi hackeado, você imagina você que usa o seu equipamento ali com pouquíssimo conhecimento. Perfeitamente. Meus amigos, ficou muito claro aqui que você não deva, de hipótese alguma, fazer vídeos dentro da sua casa, usar imagens de seus filhos, seus netos. Criança é uma coisa muito linda, a gente ama muito, de repente a gente quer mostrar para o mundo que nós temos um anjo dentro de casa, mas não é aconselhável esse tipo de coisa. E o nosso amigo Lamar, que é especialista nisso, ele deixa bem claro: se você se ama, se você ama a sua família, se você ama todos os seus ao redor, amigos, tal, não facilite a insegurança dessas pessoas que estão ao seu redor. Chegamos ao final do nosso programa e o Lamar agora vai só falar aqui as considerações finais e deixar aqui o endereço eletrônico para que você possa entrar em contato e perguntar muito mais coisas a respeito. Fique à vontade, Lamar. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter falado com você e ter dividido aí com o seu público um pouco dessa informação. Acredito que muitos devem estar perguntando aí do outro lado se havia mais o que falar. Há muito que se dizer. Muito que se dizer nesta área de segurança digital. Mas nós temos um tempo. E gostaria de deixar aqui ao dispor de todos o meu endereço eletrônico, é lamartec-jf@hotmail.com e lamar_computer@hotmail.com. E se digitar no Google Lamartec Informática, vão me encontrar, sem dúvida nenhuma. Tem todos os meus endereços, meus sites. Eu tenho sempre, estou sempre publicando uma matéria nova no site e também na minha página. E peço que acessem lá, que vão gostar das informações, sem dúvida nenhuma. Perfeitamente. Mais uma vez, os nossos agradecimentos e o nosso agradecimento aos internautas, ao Brasil, e o nosso boa noite. O programa Conversa Afinada é mais uma produção da Gospel Vídeos.